Fala pessoal, aqui é o Herbert Almeida. Nesse vídeo eu vou comentar o PL 3662 de 2021, foi um projeto de lei que foi aprovado ontem no Senado Federal. E esse projeto, essencialmente, entre outras mudanças, ele pega o cargo de técnico judiciário, que hoje é de nível médio, e passa a exigir nível superior para o provimento nesse cargo, tá? Nesse vídeo, ele vai ser um vídeo um pouquinho mais completo, então esse vídeo ele vai ficar um pouquinho mais longo, ele não vai ser uma análise objetiva. Se você só quer informação genérica, se você não tem dúvidas, nada a respeito desse assunto, essencialmente essa lei diz que o cargo de técnico agora passa a ser de nível superior. Esse que é o resumo desse vídeo aqui. Mas eu quero falar sobre outros assuntos com vocês. Eu quero falar, a partir de quando que vale esse projeto? 2, ele atinge os concursos públicos em andamento ou não? 3, ele alcança só a Justiça Federal, pode alcançar outros entes da Federação? 4, esse projeto entra em vigor quando? 5, esse projeto é constitucional? Tudo isso eu quero debater com vocês ao longo desse vídeo, isso vai demorar um certo tempo. Primeira informação que eu quero trazer para vocês é que da onde que surgiu esse projeto? Esse projeto nasceu lá no TJDFT, dentro da iniciativa legislativa do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ele tinha um ou dois objetivos essencialmente. Qual era? Extinguir cargos de auxiliar e de técnico judiciário que estavam vagos e pegar a despesa desses cargos e utilizar para criar cargos de analista judiciário. Então, basicamente, era esse o objetivo, sem aumentar a despesa, porque você faz a extinção de uma quantidade aqui, pega o custo dessa quantidade e divide esse custo pelos cargos de analista judiciário, criando cargos de analista sem aumento de despesa. Foi isso que saiu do TJDFT. Durante a tramitação na Câmara dos Deputados, esse projeto sofreu duas emendas. Emenda número 1, para considerar os cargos de técnico e de analista do TJDF como essenciais à função jurisdicional. Primeira emenda. Segunda emenda é a emenda que altera a Lei 11.416 para exigir como requisito para o provimento do cargo de técnico judiciário o nível superior. Tá? Então é esse o principal ponto, é o ponto que traz as maiores polêmicas aqui para comentar com vocês. Tá? Vamos lá. Então, o projeto que foi aprovado, essencialmente foi esse projeto aqui, que eu vou colocar no quadro aqui agora para vocês darem uma lida, tá? Esse aqui é o projeto que vai à sanção presidencial aí nos próximos dias. Primeira parte é aquela que transforma os cargos vagos das carreiras de auxiliar e técnico em cargos de analista judiciário, tá? Então, basicamente é isso que ele faz. Isso acontece no artigo 1º e no artigo 2º caput. O parágrafo único tem aquela emenda que eu comentei com vocês. Os cargos de analista judiciário e técnico judiciário do TJDF são essenciais à atividade jurisdicional. Tá? Próxima mudança, o próximo artigo, o TJDF expedirá as instruções necessárias à aplicação dessa lei. Até aqui tudo normal. O projeto de lei era até aqui. A nova emenda é essa emenda, que é a emenda que trata do artigo 4º, melhor dizendo, que diz que o inciso 2 do caput do artigo 8º da Lei 11.416, que é a lei que trata das carreiras do Judiciário Federal, passa a vigorar com a seguinte redação: para o cargo de técnico judiciário, curso de ensino superior completo. Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Hoje, a Lei 11.416 prevê que para o cargo de técnico judiciário, o curso de ensino médio ou curso equivalente, correlacionado com a especialidade, se for o caso. Então, se esse projeto de fato for sancionado e promulgado, ele altera esse dispositivo. Então, ao invés de nível médio que a gente tem aqui, passa a ser nível superior. Veja que o projeto ele não define qual nível superior, consequentemente é nível superior em qualquer área de formação. Se você é formado em educação física, se você é formado em enfermagem, se você é formado em administração, não importa. E é qualquer nível superior reconhecido pelo MEC, pode ser bacharel, pode ser licenciatura, pode ser tecnólogo, qualquer cargo de nível, qualquer formação superior reconhecida pelo Ministério da Educação vai ser aceita para esse provimento. Como esse projeto ele foi uma emenda, passou meio assim a toque de caixa, ele tem até algumas falhas, porque se a gente pegar a Lei 11.416, quando ele fala de analista, ele fala assim, inclusive licenciatura plena, correlacionada com a especialidade, se for o caso. O de técnico, ele também fala correlacionado com a especialidade, se for o caso. Aqui ele faltou essa delimitação, o correlacionado com a finalidade, se for o caso. Então não passou isso, ficou meio que uma falha no projeto, mas acontece. A partir de quando que essa lei entra em vigor? Ela entra em vigor na data da sua publicação. Então, a partir de agora, eu vou começar a falar sobre esse assunto com vocês, tá? Então, primeiro ponto, já mostrei para vocês que vai ser curso superior em qualquer área de formação. Segundo, quero delimitar, esse projeto só vale para o Judiciário da União, só para o Poder Judiciário Federal. Consequentemente, essa regra não se aplica aos estados. Então, se você pegar o Tribunal de Justiça
de São Paulo, se você pegar o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, todos os concursos que nós tivemos, tribunais que nós tivemos concurso recentemente, para esses não muda absolutamente nada. O TJDF, apesar do nome TJDF, ele faz parte do Judiciário Federal, então só muda no âmbito do Judiciário Federal, tá? Essa é a primeira delimitação. A partir de quando vão valer essas regras? Se o projeto for sancionado e promulgado, ele entra em vigor na data da sua publicação. Essa publicação ela deve acontecer aí, eu diria que nos próximos 20, 25 dias mais ou menos é o que deve acontecer. 20 dias eu diria que seria o prazo razoável para acontecer. Então daqui a 20 dias esse projeto já entraria em vigor. Veja que eu estou colocando entraria porque eu vou fazer mais alguns debates aqui com vocês. Vamos lá. Superada essa parte, falei para vocês o alcance, falei para vocês que é nível superior em qualquer área, mas agora começam a surgir as polêmicas, tá? Primeira polêmica. Professor, esse projeto é constitucional? No meu ponto de vista, não. Por que eu digo que não? A iniciativa legislativa do TJDF versava sobre a organização do próprio TJDF. A emenda que foi apresentada, ela extrapola o limite do TJDF, estabelecendo um requisito que vale para todo o judiciário da União. Olha só o que foi dito na tramitação lá no Senado. Isso aqui foi apresentado no relatório do relator ontem. Durante a apreciação da matéria no plenário da Câmara, foi oferecida e aprovada emenda para exigir curso de ensino superior completo como requisito para investidura na carreira de técnico judiciário do Poder Judiciário da União, por meio da alteração do inciso 2 do artigo 8º da Lei 11.416. Tá? Nesta casa, agora já falando do Senado, a matéria recebeu emenda número 1 do plenário para retirar do projeto o dispositivo que estabelece a exigência de ensino superior completo para a carreira de técnico judiciário do Poder Judiciário da União, sob o argumento de que a medida retiraria a competência do STF e não seria coerente com o melhor processo legislativo e teria consequências orçamentárias. Tá? Eu vou dizer para vocês que eu concordo com essa emenda. Por que eu concordo? Na hora que o relator fez a análise aqui sobre a constitucionalidade, ele meio que concluiu pela constitucionalidade colocando um argumento, mas sem enfrentar essa questão da emenda número 1. Porque ele fala assim, que o artigo 96.2b da Constituição atribui aos tribunais de justiça a iniciativa legislativa para a criação e extinção de cargos e remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhe forem vinculados. Constatamos assim que foi respeitada a regra constitucional de competência sobre a iniciativa da proposição, em vista da matéria abordada, uma vez que sua autoria é do próprio TJDF. Sim, é do próprio TJDF, mas o TJDF não propôs a alteração do requisito para o provimento de técnico judiciário. O que o TJDF propôs foi a extinção de cargos de auxiliar e técnico e criação de cargos de analista. Somente isso. Ah, professor, mas a matéria foi deflagrada, não cabe ao legislativo emendar esse projeto? Sim, desde que respeitar o que a gente chama de limites ao poder de emenda. O poder de emenda ele não pode criar despesa e nem pode fugir da pertinência temática da matéria. Do meu ponto de vista, ele extrapola a pertinência temática sobre esse assunto. Por quê? Por que ele extrapola essa pertinência temática? Porque em nenhum momento você tem um projeto tratando de algo que vai além do TJDF. A gente está tratando aqui de um requisito que alcança todo o judiciário da União. Então, de fato, para mim, quem deveria ter apresentado esse projeto seria o STF e não o TJDF. E o TJDF nem apresentou esse projeto, então não poderia ter sido um parlamentar a emendar esse projeto. Então, por isso que eu falo isso. É óbvio que essa matéria ela é de interesse das entidades que representam as categorias de servidores do Judiciário Federal. Se você pegar aqui, tem uma carta da FENAJUF propondo, sugerindo a aprovação do projeto. Então você vê, é o interesse da categoria. Eu até falo isso para você ir lá no site do Senado da Câmara para verificar a tramitação, porque senão você vai falar besteira aqui nos comentários e acabar passando vergonha, porque a gente está num período de polarização, o pessoal vem aqui e só gosta de atacar. Então vai lá, verifica como é que foi a tramitação, existe um interesse justo das categorias de melhorar suas condições de trabalho e justamente por causa desse interesse da categoria que o projeto acabou passando com essa emenda, tá? Então, o que pode acontecer agora? Primeiro, esse projeto ele corre o risco, ele pode ser vetado pelo presidente da República. Qual que seria o argumento do veto aqui? Vício de iniciativa. A Advocacia Geral da União ela emite um parecer sobre esses projetos. Então é muito provável que a AGU faça esse tipo de análise. Então pode ser que o primeiro filtro seja o presidente da República. Caso o presidente da República faça a sanção
e a publicação desse projeto, ele entra em vigor de imediato, ele passa a vigorar. A não ser que, em algum momento, o judiciário acaba suspendendo seus efeitos. Isso pode acontecer? Pode, mas aí vai depender de alguém apresentar, alguém com legitimidade, apresentar ao STF um projeto para declarar a inconstitucionalidade desse projeto de lei. E aí, será que isso vai acontecer? Alguém vai apresentar essa daí? Pode ser que ninguém apresente. E aí esse projeto vai passar e vai ficar em vigor e vai ficar dessa forma. Isso às vezes acontece, então não tem como a gente garantir isso. Segundo, pode ser que chegue lá no STF, o STF, às vezes algumas decisões são políticas e ele acabe considerando constitucional o projeto. Então às vezes pode acontecer isso também. Tá? Então daqui para frente a gente não tem mais o controle a respeito do que vai acontecer. Pode ser sancionado, pode ser vetado, pode ser declarado inconstitucional ou não. Então, isso que a gente vai ter daqui para frente. Professor, mas aí a minha outra dúvida é o seguinte, eu já prestei um concurso público, no meu edital previa nível médio. Essa lei atinge a minha situação? E aí vem a notícia que talvez não seja muito boa para você. Sim, ele pode atingir a sua situação. Algumas polêmicas podem surgir aqui no meio do caminho, inclusive do próprio concurso do TJDFT. Mas o que eu entendo acerca desse projeto? Número 1, enquanto você não é servidor, você não tem direito adquirido nenhum. Entre aspas, você não vai ter o direito adquirido. Mesmo como servidor, você não tem direito adquirido a regime jurídico. O próprio STF admite que o regime jurídico do servidor seja alterado enquanto ele já é servidor. Então imagina que você sequer é servidor. Uma lei pode alterar os requisitos para provimento do cargo? Pode. Inclusive, tem algumas decisões do Poder Legislativo, do Poder Judiciário que admitem a alteração dos requisitos das regras do edital até a homologação. Professor, e se o concurso já tivesse sido homologado, pode alterar? Aí eu vou dizer para vocês que eu não sei. Tá? Eu acredito que aqui a gente vai ficar numa dúvida a respeito desse assunto e esse assunto será judicializado. Tá? Podem surgir até interpretações intermediárias, por exemplo, quem está aprovado dentro das vagas já foi homologado, não atinge. Quem está fora das vagas, atinge. Ou pode simplesmente dar uma interpretação que eu acho que é a mais factível, atinge todo mundo que não tem ingressado no cargo. Então, até a posse, como requisito para provimento é apresentado na posse, pode acontecer de surgir uma alteração por lei, e é o Poder Legislativo que vai ter aprovado a lei, e que altera os requisitos do cargo. Em resumo, professor, me atinge? Sim, atinge você que ainda não ingressou no cargo no âmbito do Judiciário Federal, inclusive do concurso do TJDFT, esse requisito pode ser alterado. Professor, o que dá para fazer aqui para frente? Primeiro, nos próximos 15 a 20 dias não dá para você fazer nada, só acompanhar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, vamos esperar, pode ser que o TJDFT, o próprio TJDFT entenda que esse projeto de lei está furado, algumas coisas do tipo, e a gente não sabe o que vai ser feito mais para frente. Terceiro, se você só tem nível médio e essa situação te atingir, talvez você tente judicializar a questão, Até o último suspiro, até a última tentativa você deve fazer. Quarto, aí vem agora uma recomendação para você, pessoal. Hoje em dia, ter nível médio é só se ainda não deu tempo de você fazer nível superior. Se você já está aí acima dos 20 anos e não está fazendo nível superior, eu vou te falar uma coisa. Corre fazer um curso superior, tá? Ah, professor, mas isso, aquilo, aquilo outro. Olha, não adianta se você ficar arrumando desculpas, cada vez mais o mercado vai fechar para você, seja na iniciativa privada, seja no serviço público. Então, corre fazer um curso de nível superior o quanto antes. Eu entendo que hoje em dia só se justifica você não ter nível superior se você ainda é muito novo e nem deu tempo de concluir o seu curso. Se não, corre fazer um curso de nível superior, porque essa é a tendência. Nos próximos anos, todos os cargos passarão a exigir nível superior. Isso vai acontecer independentemente do seu gosto, da sua vontade, tá certo? Muitas dúvidas ficam, muitos pontos nós ainda vamos esclarecer. Coloque suas dúvidas aqui e vamos acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos. Não se esqueça então de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no nosso canal, porque a gente está sempre postando vídeos técnicos, objetivos e com análises que vão além da mera superficialidade, do mero clickbait, tá certo? Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.